é novo aqui, seja muito bem-vindo. Aqui a gente pega cenas da cultura pop, de jogos, seriados, filmes, etc. E qualquer outra sugestão que você tiver pra mim, tá bom? E transforma elas em forma de texto, transformando elas em literatura, né? Como seria essa cena se ela estivesse acontecendo em um livro? Então, para isso, a gente pega cenas que não foram baseadas em livros, tá? Adaptações. A gente vai pegar coisas que foram direto pro visual. Vamos começar aqui com o Pragmata. Nessa cena aqui, depois que o Hugh ele fica ali mal, caído e tal, a primeira aparição da Diana não é na percepção dele, né? É da percepção de quem tá jogando. E eu não vou começar a descrever agora, eu vou começar a descrever a partir do momento que ele abre os olhos e vê ela, que é quando mostra a carinha dela, que ela é muito fofinha e tal. Então a gente tem essa parte aqui, que ela vai cuidar dele, pegar lá o equipamento e tal, é aqui que ela aparece primeiro pro jogador, né? Então a gente já começa a ter essa noção de fofurinha desde já. Só que mostrando pra vocês rapidinho, uma das coisas que dá a sensação de fofura, e isso pra qualquer descrição, é tipo assim, você pegar uma coisa que envolve, né, uma roupa, um cobertorzinho, um chapéu, alguma coisa assim, que nem no caso do Chopper que a gente fez no outro vídeo, uma coisa que é maior do que a pessoinha ou o pet em si. Porque quando a gente tem essa coisa meio oversized, dá a impressão de ser mais bebezinho, mais criancinha, mais fofinho. Então, se você for pensar num personagem, que seja uma pessoa, uma menininha, um menininho, ou às vezes um pet, um dragãozinho, qualquer coisa. Pense em colocar um acessório nele que seja maior que ele, que fique um oversized nele, porque daí visualmente vai dar essa impressão de fofura. Então, não é só uma questão de não sexualizar nem nada a menininha, é também porque traz esse aspecto de fofurinha, colocar uma jaquetona nela, uma coisinha maior. There you are. All better. Isso aqui já dá, tá? Pra gente formar o texto. Vamos fazer em primeira pessoa, porque é o meu favorito. E aí a primeira frase é aquele esquema, né? Nunca começa já com a descrição normal, assim, já de cara. Sempre coloca uma frase pra estabelecer o mood, assim, o esquema e tal, sabe? Nunca vai direto com a descrição do tipo, eu abri os olhos e uma garota loira de olhos amendoados estava olhando pra mim. Tipo, isso não. Sempre coloca uma frasezinha para estabelecer a situação. Então vamos pensar em alguma coisa tipo assim. Definitivamente uma garotinha não era o que eu estava esperando encontrar ao abrir os olhos, mas lá estava ela. Vou colocar olhos aqui nessa outra parte, então eu vou tirar esse olhos daqui. Ao abrir os olhos não, É que ele não acordou, né? Não sei, vou deixar aqui, depois a gente pensa. Aí, ele não acordou porque, tipo, ele tava mal lá, e aí por isso que ela ajudou ele a melhorar. Então, não sei se acordar é a melhor coisa, mas enfim. Porque eu quero colocar olhos aqui embaixo, entendeu? Então, eu não vou pôr olhos em cima e olhos embaixo. Vou fazer... Como ela tá olhando bem na carinha dele, assim, bem fofa. Então tá, ó, aqui eu mudei o tempo verbal pro presente, porque narrativas assim que são bem dinâmicas e etc, é sempre legal usar o tempo verbal do presente, narrativas mais poéticas de drama, uns romances assim, mais com uma levada sentimental, costumam pegar uma narrativa do passado, né? Narrativas introspectivas costumam ser no passado e narrativas assim de mais de ação, sei lá, uns jogos vorazes da vida e assim e coisas assim costumam vir no presente. Mas não é uma regra estrutural. Você pode usar qualquer tempo verbal para qualquer situação, mas é que geralmente funciona assim.
E porque o tempo verbal no presente dá uma sensação que você tá passando aquela ação junto com o personagem no presente. E uma narrativa no passado, você tá filosofando sobre aquilo junto com o personagem, então faz sentido que a narrativa seja no passado, porque já tá no nosso subconsciente esse tipo de percepção, né? De que passado é mais introspectivo e presente é mais que tá acontecendo agora assim no uma ação mais assim, né? Por isso que eu troquei. Os olhos cor de mar, que é um mar meio Ilhabela. Os olhos cor de mar vibram com curiosidade elétrica. Então, assim, colocar um adjetivo que significa alguma coisa. Primeiro, tipo assim, tudo que sempre que você puder não pôr um adjetivo, não coloca. Mas se por acaso você quiser colocar, tipo, elétrico é um adjetivo aqui no caso, que ele significa alguma coisa muito específica. Então, assim, uma curiosidade elétrica, tipo, viva, eu quis remeter a essa coisa, assim, que ela não tava só curiosa normal, ela tava tipo assim. Então, elétrico traz esse aspecto, né? Então, o adjetivo ele tem que ser muito afunilado naquilo que você quer. Esqueça de vocabulário coisas do tipo bonito, legal e etc. Isso você esquece. Isso você dá um Ctrl F lá no seu texto, apaga tudo que tiver dessas coisas. Que são muito abstratas, né? O que é bonito pra mim não é bonito pra você, enfim. Agora, o que é elétrico mesmo. Então aí já dá pra pôr. Combinando com um sorriso, daqueles de trabalho bem feito, e logo eu entendo, foi ela quem consertou o meu traje. Porque logo aqui ele já vai dar uma olhadinha no... meio que assim no... aqui ó, no traje dele, viu? Então ele teve essa percepção que foi ela que consertou. Ele vai olhar também pra... ó, não tem mais ninguém. Ah, vamos colocar isso daqui. Ele dá uma olhadinha em volta, né? Aí ele vê que tá faltando lá... coisa. Bonitinho. E tem essa conclusão na cabeça dele. Agora vamos descrever a roupinha dela, né? Só que ela não está usando um traje, né? Ao contrário. Vamos colocar agora aquela percepção da roupinha maior. Corpo dentro de uma coisa grande, oversized. Tem esse instinto de proteção. Tem até um nome. Chama efeito filhote. Eu vim pesquisar aqui. Olhinhos amendoados também causa essa coisa de efeito filhote. Traços arredondados causa efeito filhote também. Então você se apega, né? Tipo, o Stitch, Como Treinar Seu Dragão, foi o mesmo cara que fez, né? Todos esses personagens, essas coisas que você precisa ter um afeto, tem formas arredondadas, mas isso é coisa do subconsciente, tá? Então tá, só que ela não está usando um. Ao contrário, é uma jaqueta? Ah, lembrei de outra coisa também que traz essa sensação no visual dela. A roupinha que eles escolheram pra ela é uma roupinha acolchoada, macia. Então, tipo, foi proposital também. Ela podia estar com um vestidinho longuinho ou com uma roupinha mais esportivinha. Ela podia estar com N roupas fofas de criança que a gente olha e acha fofo. Mas o fato de ser grande e macio, ter esse acolchoado, e contrastando ainda mais com a nave que é de metal, a armadura dele que é de metal, tem os robôs, tem tudo ali que é de metal. Quando você coloca essa coisa mais macia, pra tirar ela desse cenário, né? Tirar ela dessa impressão de robô, apesar dela ser um androide. Então, a gente acaba criando mais empatia por ela ainda. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó. O macio do acolchoado das mangas parece não se encaixar no metal da nave. Gente, eu nem sei se é essa história, porque eu não joguei. Eu tô supondo um cenário aqui, tá? Sinto que estou diferente de uma daquelas garotinhas simpáticas que encontrávamos em parques na Terra antigamente. Porque... quem já foi num parquinho de criança assim, sabe que sempre tem uma criança que é muito simpática e muito fofinha, então isso é uma coisa que é fácil de você identificar essa percepção. Então, assim, coisas que as pessoas geralmente encontram e que passam, você pode usar como muleta narrativa para descrever a personalidade mais ou menos que a criança ou personagem tem, né? É melhor do que escrever... ela é tão simpática, ela aparenta ser tão legal,
Um monte de adjetivos, sabe? Tipo, coloca os adjetivos, as coisas assim, as percepções junto com essas muletas de que a gente já tá acostumado a encontrar na nossa vida, digamos. E aí, vamos finalizar cabelo loiro. O loiro é o mais fácil, né? Aí eu coloquei o... Vou tirar o som aqui. Eu coloquei a descrição do cabelo junto com uma ação que ela estava tendo, porque sempre que você puder vincular uma descrição de aparência, de alguma coisa assim, junto com alguma situação que tá acontecendo, uma ação ou alguma outra coisa, faça isso, para não ficar aquela sensação do leitor entrar na sala e ter a descrição de tudo. Tipo, a sala era assim, assim, assado, tinha uma pessoa aqui assim, assim, assado, tinha isso assim, assim, assado. Tipo assim, não, vai descrevendo aos pouquinhos, conforme for a percepção do personagem e também conforme for acontecendo as coisas pro leitor ir montando a cena aos pouquinhos, junto com a ação, deixar as coisas mais fluídas e tal. Então ficou assim, ó, sem se importar com os fios longos e escorridos, de cor amarela. Caindo de um lado para o outro, ela analisa peça por peça do meu traje na maior naturalidade do mundo. Então, com isso aqui, eu quis passar uma percepção de que tava o cabelo solto, era comprido, era escorrido, ou seja, liso, e era loiro. Não sei se eu coloco aqui longos... dá pra tirar o cor amarelo e pôr loiro? Assim. Tcharam, peça por peça do meu traje na maior naturalidade do mundo. E daí, isso daqui a gente tem essa cena. Aqui, ó, dela mexendo. E aí, o diálogo e a cena continua. Então, a gente tem a primeira percepção visual da Diana. Até aqui, pelo menos, é a parte visual, né? A partir daqui, no meio dos diálogos e da ação, a gente vai começar a mostrar para o leitor um pouco mais da personalidade dela. Mas como isso também vai ser no decorrer do jogo, né? Conforme ela for falando. E aí entra as frases fofinhas, tal. Olha lá, que fofinho, tipo assim. Isso vai ajudando a fechar a personalidade dela, né? Mas aí a gente já tem o visual montado. É isso, depois me contem o que vocês estão achando desse trabalho, me deem sugestões para os próximos, tá bom? Ter aí com mais frequência, sem ser uma vez por mês. Então é isso, sugestões para o próximo vídeo, pode deixar aqui. Tem alguma coisa que você faria diferente no texto, alguma sugestão também, pode colocar aqui nos comentários. Se você conhece algum escritor ou leitor que teria curiosidade de ver esse tipo de trabalho que tá no começo, compartilhe o vídeo com ele. E para conhecer um pouco do meu trabalho, me segue lá nas redes sociais, que eu vou ter livro lançando esse ano. E me segue lá também para saber quando que a minha saga principal, que é o Monster Log, vai voltar ativa, porque ele ainda tá barrado lá naquelas questões judiciais que eu tô processando a editora, mas enfim, logo logo ele volta. Segue lá pra ficar por dentro, tá bom? Precisa de leitura crítica, revisão, tradução, também me dá um toque, meu site tá aqui no link da descrição. Nos vemos até o próximo vídeo!